Bem, lá, alguns meses, algumas semanas atrás, eu fiz uma palestra a respeito do nascimento mesmo, da concepção da doutrina espírita e do trabalho denodado, perfeccionista, cuidadoso do professor Hipólito Leon Denis Arrivaio, que a gente precisa se voltar. A gente que sabe como é difícil a gente pegar um tema, uma simples palestra e tentar formatar para apresentar. Há poucos dias assisti o filme dele, muito bem feito, claro, evidentemente, muito editado, mas a gente vê que ele era uma pessoa muito cuidadosa e que a vida o colocou diante da sua missão 10 anos de sua vida, praticamente. Foi depois dos 50, depois de uma longa carreira, brilhante carreira de educador formado na escola de Pestalozzi, que ele se vê diante de um fenômeno que era brincadeira na Europa inteira, na América Latina e tudo mais. Era um espetáculo no que a gente hoje pode chamar de revolução espiritual, que aconteceu naquele momento do século XIX, em todos os lugares do mundo, e que enchia teatros, e que foi denominado os fenômenos da mesa girante, onde as mesas respondiam às questões que as pessoas colocavam, e na verdade não era mesa, já era uma revelação do plano espiritual metodicamente se apresentando a nós. E a gente, pelo menos nesse filme, pode perceber como é que ele foi capturado, como é que ele foi convidado, como é que ele aceitou essa missão tão difícil, tão importante, né, que o mundo espiritual lhe confrontou, porque ele confrontou as ideias, ele confrontou nas suas convicções, diagnóstico, nas suas convicções de pesquisador, de autor de livros reconhecidos na França. E, de repente, o plano espiritual falou assim: agora, está na hora de você assumir a sua missão. E ele praticamente passa os 10 últimos anos da vida dele dedicado a isso. E a gente nesse filme pode ver como foi difícil, como é hoje, mas era muito mais. Na França, você publicar um livro, convencer um editor de que você trazia algo realmente relevante. Então ele vai publicar o Livro dos Espíritos, ele vai, diante das dificuldades de uma médium ou de várias médiums, medianeiras das mensagens, coloca para ele vê a necessidade de explicar às pessoas que elas não eram loucas, que elas simplesmente estavam manifestando um potencial natural e que todo ser humano tem, aberto, desenvolvido, discernido, lá como seja, todos nós temos, todos nós somos medianeiros, todos nós somos médiuns. E ele vê então a necessidade de escrever o segundo livro, que era o Livro dos Médiuns. E aí ele vai e completa a sua obra com o Livro dos Espíritos, depois do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e depois em frente às questões morais que essa pesquisa, né, que o plano espiritual lhe devota, ele sente a necessidade, e evidentemente intuído, de colocar então o Evangelho, colocar Jesus no meio, na roda. E ele vai escrever o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E posteriormente a Gênese. A Gênese é a obra em que Kardec se coloca
de forma mais autoral, eu diria, porque ele, professor, que era pesquisador, que era conhecedor da causa, ele vai se colocar mais como Allan Kardec ali. É um livro fantástico também. Esse livro, ele deve ser a baliza das nossas averiguações científicas, que muita coisa que está ali, a gente vai vendo que a ciência está hoje caminhando e palmilhando essa caminhada. E temos depois obras póstumas, né? Então, as obras desse professor, que passou a autodenominar-se Allan Kardec, são de altíssima importância. A gente até acho que precisa um pouco voltar para a leitura, porque nós estamos nos acostumando ao estudo didaticamente apresentado pelo movimento espírita, de muita valiosidade, evidentemente, é imprescindível, incontestável o significado do estudo sistematizado da doutrina espírita, mas eu creio que a gente também, neste momento que atravessamos, nós devemos nos voltar à leitura, o estudo das obras básicas. Então a gente vai ver que a doutrina espírita, ela vai nascer diante de duas concepções daquela época que a gente poderia sintetizar na concepção idealista, né? Onde se acredita que as ideias, a mente, os sentidos são a base fundamental do conhecimento, que a gente é capaz de dar conta da realidade pelo pensamento, né? E nos vem a frase célebre de Descartes, né? Penso, logo existo, né? E vamos ver também que surgia na época a concepção materialista, que coloca a existência concreta na objetividade do mundo, como se o mundo pudesse ser um objeto concreto a ser analisado, né? Em vista disso, a gente vai ver que o pensamento idealista, né, ele diz que o intelecto estaria acima da matéria, quer dizer, o nosso potencial de raciocínio, a nossa racionalidade está acima de tudo, e foi assim que Kardec se voltou ao estudo do fenômeno, que se apresentava a ele, colocando um método. Que método? Um método racional, que pudesse ser comprovado, né? A gente vai vendo que no pensamento idealista, né, racionalista, positivista, é a mente que pensa e analisa a realidade. No pensamento materialista, a realidade se impõe ao observador, a quem observa. E nós vamos ver que Kardec, né, ele como cético, como um estudante meticuloso, pertencente à Academia de Ciência da França e autor de obras didáticas, ele vai negar aquela evidência que se apresenta a ele, e depois ele vai entender. A gente vê que ele começa a fazer perguntas, as mesmas perguntas para variados grupos de médiums, e ele, quando se depara de que a pergunta primeira que ele faz no Livro dos Espíritos, o que é Deus, ele vai ver que as perguntas e as respostas são similares, são praticamente idênticas. Então ele se está diante de um fato novo que precisava e merecia ser analisado. E aí ele vai mudar toda a vida dele no estudo desse fenômeno. Na verdade, a realidade são fenômenos, né? São fenômenos. Elas se apresentam como fenômenos, como acontecimentos momentâneos. É por isso que eu costumo dizer que a verdade é imponderável, a verdade é impossível de ser constatada, porque a verdade se dá em determinado
estalo, flash de tempo. E nesse flash de tempo, só quem está presente é capaz dessa vivência, e quem está presente vai analisá-la por enunciados e narrativas, de acordo com seu potencial de conhecimento, seu potencial de expressão, seu potencial de percepção. Então, o trabalho do professor Hipólito, ele vai muito em cima da pesquisa metódica mesmo. E ele, no final das contas, ele acaba, ao confrontar o seu pensamento como agnóstico, como cético, praticamente uma pessoa que foi criada, vinha de família católica e estudou em colégio protestante, tornou-se um educador. Ele não admitia nada que não fosse amparado pela novidade da época, que era o método positivista, né? Confronto da realidade com o poder do pensamento. Só que ele vai desvendar, não um mistério, porque no cristianismo, através de Cristo, nós já tínhamos certas revelações. Falar da imortalidade é a mensagem maior do Cristo na cruz. Quando Jesus se vê na situação que nós reverenciamos, e a Igreja Católica procura sempre nos lembrar que a sua morte é humilhante, é o fracasso daquela figura humana diante de tanta atrocidade. Na verdade, não era essa a mensagem que Jesus queria deixar. Ele queria nos deixar, e deixou, a mensagem da ressurreição, e renasceu, e ressurgiu, mostrando para nós que a verdadeira vida não é essa. Essa aqui é uma passagem muito passageira, muito passageira. O tempo passa assim, numa